Então, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a todos os que estão presentes. Tá? Vou me apresentar um pouquinho aqui para vocês. Hoje é 10 de outubro, nós estamos começando o nosso webinar sobre protocolo HTTP. Tá? E a ideia aqui é demonstrar a estrutura e funcionamento, campo a campo desse protocolo, as versões, entender como é que ele funciona. Vai ser uma coisa bem dinâmica, né? Nós vamos colocar assim mais ou menos 1 hora, né? Que não ultrapasse isso, mas se ultrapassar, que seja de conversa, de explicações, para tentar colocar as coisas ao seu devido entendimento. Né? Eu tenho 30 anos de TI. Durante esse tempo trabalhei em diversas empresas, trabalhei no Banrisul, trabalhei no Banrisul, trabalhei na Dell, na GetNet, na Teletex, e ao longo, desde 98, trabalho com redes. Tá? Então, trabalhei com switches, roteadores, firewall, balanceadores, trabalhei com captura de pacotes, com NPM, investigação, auditoria, uma série de áreas da TI, tá? Principalmente auditoria de fraudes também, já trabalhei, sempre tendo como base o conhecimento sobre protocolos. Tá? Então, isso me facilitou muito. E a gente tem, assim, diariamente o contato com os problemas relacionados à área de TI, né? Problemas relacionados a acesso, tentativas de invasão, tudo isso a gente consegue capturar e entendendo como o protocolo funciona, a gente consegue barrar, consegue criar, por exemplo, barreiras no WAF, consegue criar barreiras no firewall, consegue entender por que o IPS não funciona, quando o IPS bloqueia, por que bloqueia. Né? Então, hoje a ideia é mostrar essa estrutura, né, de funcionamento para vocês, para que, né, esse conteúdo vai ser disponibilizado no YouTube, para que a gente possa ir adiante. Então, vamos lá. O que é o HTTP, certo? Hoje ele é o principal protocolo, né, de comunicação da web. Tá? Então ele é feito para construído para aplicações seguras e robustas. Embora o protocolo seja inseguro, ele suporta a aplicação de segurança em algumas das versões. Tá? E é o que a gente vai olhar hoje, certo? Então, ele é um protocolo de comunicação. Eu vou ser sucinto aqui, né? E aí depois vocês vão pegar esse material aqui e vão poder analisar a profundo, item por item, né? Eu vou abrir aqui depois um Wireshark para mostrar para vocês isso na prática. Então, assim, ele é um protocolo de comunicação, certo? Ele faz transporte de dados, ele é baseado em solicitação e resposta, que a gente vai entender aqui como HTTP Request e HTTP Response, certo? Então, o que é o HTTP Request? É a requisição do cliente para o servidor. E o que é a resposta? É o HTTP Response, que é o que o servidor faz para o cliente. Tá? Então, esse protocolo ele opera dessa forma. Tá? Ele é encapsulado. Né? Então, assim, nós temos, utilizando o modelo OS, nós temos lá a camada de física, enlace, que é o MAC address, a camada de IP, ele fica na camada 4, né? No TCP, na porta 80, ou 443, ou aquela que tu manipular. Então, sendo um HTTP, ele também faz parte da área de aplicação, na camada de aplicação do modelo OS. Tá? Como estrutura, certo? Ele tem o cabeçalho HTTP, certo? Então, assim, ele encapsulado, né? Ele é um TCP, né? Mas né, ele tem a sua seção, ele tem a sua formatação específica. Ele é um protocolo específico. Esse eu disser, ele fica numa porta 80 ou numa porta 443, dependendo da padrão, né? Isso pode ser modificado. Mas ele tem vários campos. Né? Ele tem o campo de método, ele tem o campo de URI, né? Ele tem o campo de versão, ele tem o campo, tem o cabeçalho, os outros cabeçalhos, e tem o corpo, tá? Desse protocolo. E cada um destes, né, nós vamos olhar hoje a fundo o que são. Né? E na prática eu vou mostrar para vocês onde é que ele se encontra e como é que eu consigo ver o que tem dentro, tá? desses protocolos. Hoje nós trabalhamos, né, basicamente com 3 versões, mas existiu a versão HTTP 1.0. Tá? Então, HTTP 1.0 tinha diversas limitações, foi para HTTP 1.1, HTTP 2 e hoje temos HTTP 3, tá? Que a gente vai mostrar. Como os métodos, certo? Para quem é desenvolvedor, quem trabalha na área, get, post, put e delete, certo? Esses métodos, eles fazem relação, né? E a gente tem um campo específico aonde isso é colocado, né? Que é o campo, né? Não são só esses métodos, mas esses são os principais que a gente pode observar. Né?
Então, o método GET utilizado para solicitar dados, o método POST é para enviar dados, o PUT é para atualizar um recurso e o DELETE é para remover um recurso do servidor. Aí eu vou mostrar, basicamente, né, como é que ele opera. Né? Então, assim, até aqui, bem básico, bem nada tão profundo que a gente não consiga entender. Mas ele tem também, ele opera e envia código de status no HTTP response, ou seja, na resposta do servidor. Todas elas têm um código. Então o código começa com 1, indica que a solicitação foi recebida. O código 2, sucesso, né? Então ela vai ter o código 200 e aí por diante. O 3 quer dizer que é um redirecionamento, que é o 300 e 301, 302, 303, 304. O código de erro do cliente, que é o 400, que geralmente lá 404, e o código 500, que é o erro do servidor. Tá? Então, os códigos de erro são estampados e emitidos pelos servidores, certo? São servidores que lá no HTTP Response mandam essa informação. Aqui um pouquinho, pessoal, ó, da diferença e do histórico de cada um desses protocolos. Tá? A primeira versão do HTTP ela vem em 96. Certo? E assim, eu trabalhei com essa versão e qual era o grande problema? Tá? Digamos que tu faz uma aplicação. Certo? Eu vou mostrar aqui para baixo um pouquinho. Ó, certo? Essa telinha aqui vocês estão vendo? Como é que era a versão HTTP 1? Tá? Quando tu dava um get no barra, ele abria uma conexão. Se eu dava barra, sei lá, qualquer coisa, era outra conexão. Então ele abria uma porta e depois, no segundo pedido, abriu uma outra porta. Então, uma requisição, abrir uma página, para cada página que tu abria diversas conexões. E aquilo, tá, ocasionava um problema de performance, não só de performance, como de processamento no servidor, porque tu tinha diversas conexões para uma única acesso de página. Imagina, se o cara acessa ali e tem links para imagem, se tem links para outras páginas, tudo para cada uma era uma conexão. Então veio um pouquinho depois, né, o HTTP 1.1, né, que ele trouxe o quê? Ele fez uma diminuição nesse tempo de resposta sobrecarga. Então ele já aceitava pipelines ali, né, utilizar a mesma conexão para abrir e dar uma otimizada na banda, mas ele ainda tinha alguns problemas. Tá? O que eram os problemas? Tá? Ah, ela tinha um problema, por exemplo, de quando tu tinha uma requisição que não tinha resposta. Tudo travava o servidor. Então, no modelo 1.1 aqui, certo? Se uma das requisições, tá, tivesse um problema, que não obtivesse uma resposta, tudo isso, né, ficava travado, porque naquela requisição, naquela porta, o cabeçalho não tinha uma resposta. Tá? Então, além de não ter uma manipulação de conexões, ele permitia que o cliente abrisse diversas conexões simultaneamente e não de forma uma por uma, ali, vamos lá, vamos dizer assim, em série, como era no HTTP 1. No HTTP 1.1, tu abria diversas conexões e trafegava dados. Só que se tivesse problema com uma, tu podia ocasionar um problema no servidor, certo? Já no HTTP 2, que é o que a maioria utiliza hoje, porque ainda não está tão implementada a questão do HTTP 3, né, já houve um avanço, né, na questão de multiplexação. Certo? Eu consigo, através de uma conexão, isso foi implementado no HTTP 1.1, né, mas, e ele também, no HTTP 1.1, a gente tinha a questão de cache, foi melhorado um pouquinho, né, mas tinha muita requisição repetida ainda em razão dessa questão dessa vulnerabilidade que tinha o HTTP 1.1, né, de ter a questão se um não recebe um cabeçalho, ele trava toda a conexão. E aí sobrecarga no servidor. No HTTP 2, tá, essas conexões foram melhoradas, certo? Então, se a gente olhar aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, aí tá todo mundo conseguindo assistir? Sim. Tá. Então, beleza. No HTTP 2 eu tenho uma única conexão, certo? E tudo passava por dentro dessa conexão, certo? E todas as requisições são manipuladas por dentro dessa requisição. Então, o modelo HTTP 2 ele faz o quê? Ele, ah, ele faz com que tu tenha uma única conexão, ou seja, ao invés de eu abrir várias portas lá, minha porta alta é acima de 1024, na porta 443 do servidor, antes tu tinha um monte de conexões, agora tu tem uma única conexão trafegando dados por dentro dela. Né? Então tu resolveu diversos problemas, né?
como, por exemplo, a sobrecarga que o servidor tinha de abrir diversas requisições. Então, imagina quem trabalha em ambiente bancário ou quem trabalha em ambiente, né, que recebe diversas requisições numa aplicação, né, e as requisições operam no HTTP 1.1. Cara, onera balanceador, onera firewall, onera servidor, onera tudo, né? O avanço do HTTP2 foi no sentido de reduzir a sobrecarga sobre a rede e sobre o servidor e sobre a aplicação, porque agora, né, no HTTP2 tu tem uma única conexão, certo? Mas os dados enviados ainda, né, dentro dessa mesma conexão, sem muitas limitações de conexão, certo? Sobreveio, então, agora, recentemente, esse protocolo, né, que é o 3.0. Né? Todos eles têm os mesmos campos, gente, tá? Só que alguns operam diferente. Tá? O HTTP 1.0, ele opera sobre TCP. Então, como é que funciona o TCP? Eu mando uma sincronia, ele manda um ACK, eu mando um pacote, ele confirma, mando um pacote, ele confirma. Então tem a sobrecarga do TCP, a lentidão que o TCP causa, porque é um pacote, é um protocolo orientado à conexão que precisa das confirmações. Mandei o pacote 1, 2, 3, mando 4, janela 3, ele vai vir 4, 5 e 6. Né? E aí, sucessivamente. Então, o HTTP 1.0, 1 e 1.2 operavam sobre o TCP. O 3.0, ele mudou completamente isso, certo? Por quê? Porque ele faz uma conexão TCP, certo? Ele estabelece a conexão TCP, ele faz o handshake lá do TCP, SYN, SYNACK, ACK, né? Depois ele faz o handshake do TLS, client hello, server hello, negocia chaves, manda chave, e depois todas as conexões, certo? Tudo é feito em base UTP, ou seja, eu mando o pacote, né? Eu mando um pool de pacotes, né? E ele como a voz. Então, a evolução e a velocidade dos servidores que tem o HTTP3 é muito maior, porque ele não precisa de confirmação, ele manda, é como a velocidade de vídeo. Imagina um vídeo, não pode atrasar muito, um áudio não pode atrasar muito, é exatamente o mesmo protocolo, ele opera sobre o DP. Ah, mas como é que funciona a questão dos dados perdidos? Ele tem implantado nele, né, uma situação de confirmação, mas não é da mesma forma, então ele não prende a comunicação por um pacote perdido. Né? Ele confia mais nas redes. Né? Então, assim, e nós não falamos de segurança ainda, tá? Mas ele opera somente com TLS versão 1.3, diferente do HTTP2, que operava sobre o TLS versão 1.2, né? E versão 1.1 também. Né? Então, assim, existe essa questão, né? Tanto o HTTP 1 quanto o 2 suportavam essa criptografia, essa segurança, mas na versão 3, para aquele suporte no protocolo Quick, né? Só opera se tiver no TLS versão 1.3. Mas é tão diferente e é tão melhor que, cara, toda a implementação vale a pena. Tu imagina tu ter uma confirmação, um pacote que vai vir, é como um ping, né? Um ping é uma solicitação de echo request com uma resposta de echo reply. No HTTP, né, antigo, tu tinha a requisição e a confirmação, manda o próximo, né? Mande o próximo. Então, sempre havia a necessidade do servidor esperar uma confirmação de recebimento para mandar o próximo dado, né? O que não tem nessa versão do HTTP3. Ela evoluiu muito, né? No sentido de quê? De que ela faz a transação, faz a conexão, faz a configuração da conexão, faz tudo antes do cliente pedir. Né? Então, torna mais rápida a conexão. Eu vou falar um pouquinho das limitações assim, históricas. Tá? Ele fazia, então, no 1.0, fazia conexões efêmeras. O que são essas conexões? Cara, para cada barra que tu mandava, ele abria uma conexão, sim, sim, ACK e mandava. Tá? Ele não tinha um controle de cache. E eu vou falar um probleminha que eu tive esses dias com um problema do cache aí, e vocês vão entender. Não tinha cabeçalhos avançados, então não conseguia mandar camadas, não podia ofertar segurança para conexão, então era muito limitado na questão desses cabeçalhos. Né? No 1.1, nós pudemos implementar as conexões persistentes. Bom, hoje todo mundo sabe que não tem um balanceador, não consegue operar no mercado. Né? Por quê? Porque, cara, tu não vai jogar todo o serviço da tua rede em cima de um único servidor. Né? Todos os data centers, tudo que oferta, né? Servidores com balanceadores, com firewalls, né?
Só tu imagina o seguinte, a situação, o que é uma conexão persistente? Uma conexão persistente, por exemplo, no ambiente bancário, quando eu fecho uma conexão em um servidor, eu tenho que me manter nela. Eu tenho que me manter nela porque nela tá ali o cookie que foi setado, está tudo ali, né? E a conexão, ela, por exemplo, vai atrás de uma busca de um banco de dados, eu não posso passar essa conexão para outro porque a perna da conexão não permite. Então é necessário, dependendo da aplicação, que eu envie, né, que eu mantenha naquele servidor, digamos que eu tenho um pool lá de 20 servidores, né, e que eu estabeleci a conexão com um servidor, né, eu tenho que manter nele. 1.1 conseguiu resolver essa questão da persistência. 1.0, como tu fazia uma conexão para cada get, lá vamos imaginar, tu abriu uma porta 1 para get, porta 2 para tal, né? No 1.0 isso foi sobreposto, né? Mas ainda assim, né, no 1.1 tinha muito overhead, tinha muito problema ainda de sobrecarga, porque ele abria diversas conexões, né? Independente ainda, né? Ele fazia muitas conexões simultâneas. Então, mas a versão 1.1 deu uma melhorada na questão do cache, de como ele manipula. Depois eu vou mostrar para vocês como é que ele manipula o cache, certo? Ah, vou dar um exemplo para vocês aqui do que eu tive recentemente um problema, né? Que é assim, uma das aplicações não estava funcionando porque, né, toda vez que se botava atrás de um balanceador, né, ele fazia uma busca no banco de dados. Então, assim, eu fazia uma busca por um arquivo, ele na verdade tinha que retornar uma série de arquivos, né? Fazia uma comparação entre arquivos, entre esses arquivos, e se o arquivo fosse o mesmo, né, da primeira busca, ele não ele não fazia nova busca, né? E aí, né, na próxima requisição de arquivo, ele olhava, opa, não é a mesma, né? Tem que fazer uma nova requisição, uma nova busca no banco de dados. Então, quanto tinha que transferir, por exemplo, era um sistema que tinha que transferir arquivos, né? Então, eram 100 arquivos. E só que quando tu fazia a busca no servidor direto, ele fazia a busca, localizava os arquivos e transferia para um FTP, certo? Quando a gente botava atrás de um balanceador, o que ele fazia? E tinha lá 2 servidores, ele ia, achava os arquivos, aí ia no primeiro arquivo, fazia nova busca, nova consulta no banco na base de dados, né? Isso demorava 2 segundos, transferia o outro arquivo, aí ele fazia isso 200 vezes, certo? Então, ao invés de fazer uma vez só, ele fazia 200 vezes porque eram 100 arquivos. Ele fazia em cada servidor, né? Então, a gente entendeu, né, o que estava acontecendo, né? Porque entendeu como funciona. Então, tu tem um cache, né, que ele é disponibilizado para comparar algumas coisas, né, em muitos casos, e esse cache não estava sendo usado corretamente, né? E aí entenderam qual era o problema, né? Mas assim, o problema estava desde abril, nós resolvemos em um dia, né? Chegou na nossa mão numa manhã, a gente resolveu antes do meio-dia, e o problema, isso foi agora, faz 10 dias atrás, só que o problema vinha desde 4 de abril. Então, como é que a gente resolveu? Entendendo como é que funciona o protocolo, né? Se eu entendo que ele tem que o cache faz uma análise, que o cache observa, né, condições não só da máquina de destino, como da máquina de origem, ele faz um compare ali muitas vezes daquilo que está no cache, uh, ele então não estava funcionando. Então aqui está escrito assim, vamos lá. Esse HTTP 1.1 aprimorou o suporte a cache, forneceu aos servidores clientes um controle mais preciso sobre armazenamento e expiração de conteúdo, né? Permite que os clientes armazenem cache recursos mais recentes, evitando downloads redundantes e otimizando o uso da rede. Além disso, o 1.1 permite que os servidores definam diretivas de cache mais flexíveis, como o tempo de vida do conteúdo em cache e as condições para validação do cache, certo? Garantindo a consistência dos dados e a entrega atualizados aos clientes. Então, é aqui que acontecia o problema, né? Quando ele ia no servidor A, né, ele via que aquele arquivo que ele precisava estava com uma data. Quando ele ia no servidor B, estava com outra data, né? Então, assim, não era igual, ele toda hora fazia de novo a busca. Ele, então, também, melhorou a questão de negociação de conteúdo, né? Então, essa é uma das coisas que ele tinha. No 1.0, tinha poucos recursos com relação a isso, né? Então, tu tinha grandes problemas, não tem tu tinha um problema de colocar, por exemplo, um suporte a uma outra língua, então ele tinha esses probleminhas aqui, né?
Veio o 2.0, a versão 2.0 foi 2015, né? E aí, apesar de ter uma grande evolução, né, ele tinha diversas limitações, certo? E essas limitações começaram a se tornar mais latentes, mais latentes porque as aplicações evoluíram. Toda aplicação veio num constante de evolução e o protocolo demorava anos para evoluir, né? Então, tudo aquilo que era desenvolvido ainda tinha limitações, né? Tinha limitações de cache, limitações de da questão de persistência, diversas limitações mesmo. Então, veio o 2.0, né, que nem eu estava explicando para vocês, e ele introduziu uma arquitetura diferente, tá? Que ele fazia uma única conexão, certo? Para tudo, né? E gerenciava essa conexão. Essa evolução, ela fez com que tu diminuísse a sobrecarga. Se tu operar, por exemplo, no 1.1, tu tem uma conexão, várias conexões simultâneas, né? E no 2.0, uma única conexão. Cara, imagina para um equipamento de rede que suporta 1 milhão de conexões, né? E aí tu ter lá, sei lá, que nem eu trabalho um cliente que tem, uma empresa que tem 3 milhões de clientes ali, praticamente, né? Então, né, todo mundo acessar o dispositivo ali, o aplicativo, imagina quantas requisições seriam geradas se ele não tivesse o 2.0, né? Então, antigamente era 1.1 mesmo, né? Isso foi evoluindo. Então, esses recursos que vieram no 2.0, principalmente o push, né? A gente vai aprender depois a filtrar por push. Push é o dado em si, né? E essas requisições, essa gerência de multiplexação que ele implementou, dividiu, assim, diminuiu muito a sobrecarga, né? Para fazer o quê? A otimização do usuário, né, no acesso à página. Então, tudo foi nesse sentido. Eu vou mostrar depois para vocês aqui, né, na prática, como é que é. Mas vamos lá. Baixa latência, certo? Essa baixa latência do 3.0 é porque usa o DP. Tu imagina o seguinte, se nós usássemos voz com TCP, cara, vai a voz, confirma, volta, não. Essa questão do 3.0, que o 3.0 trouxe, foi para melhorar a experiência do usuário. Tu imagina que ele faz uma única conexão, certo? TCP, estabelece a conexão, estabelece os protocolos do TLS versão 1.3, ou seja, negocia certificado, negocia as chaves criptográficas uma única vez, gera um connection ID, certo? E tudo que ele envia para aquele connection ID, por aquele código identificado, é referente a essa conexão. Então ele envia e tira diversas limitações, né? Ele não necessita de ter uma confirmação, então ele manda de acordo com a necessidade. E, como eu disse para vocês lá no início, ele opera com segurança aprimorada no TLS versão 1.3. O objetivo de tudo isso é melhorar o desempenho do usuário, tá? Então imagina o seguinte, o usuário lá de uma aplicação, tá, que sofre por exemplo, na questão a aplicação não foi bem feita, ou sei lá, ou ele tem um grande volume de dados para trazer. Ele pode trazer em duas velocidades. Ele pode trazer na velocidade do TCP, que vai, confirma, vai, confirma, vai, confirma, vai, confirma, ou pode trazer na velocidade da voz, né, que é pelo DP, né? Então ele vai tudo de uma vez só, né, e aí melhora muito, e muito mesmo, o desempenho das aplicações com o HTTP 3.0, além de resolver problemas, tá, de balanceadores, resolver problemas de, de firewalls, resolver problema de PS, tá? Porque a conexão é mais segura e eu então não tenho aquilo de os problemas relacionados no próprio TCP. Tá? Eu vou mostrar para vocês depois ali como é que é isso. Tá? Então, lembra que lá no início eu falei para vocês que nós tínhamos dois campos do cabeçalho, né? Nós tínhamos campos de cabeçalho, só que nós tínhamos cabeçalho do HTTP request e nós temos o cabeçalho do HTTP response, certo? Na prática, tá? Na prática é isso aqui, ó, certo? Na prática, se vocês olharem, isso aqui é uma captura que eu fiz de um get que eu dei lá, né? Não sei se dá para ver aí, dá para ver? Dá para aumentar aqui, gente. Dá um zoom. Dá pra ver, dá pra ver. Tá. Vou pegar uma aguinha aqui, só um minutinho. Então, aqui eu tenho dois servidores, um exemplo, um protocolo HTTP, eu dei um get num barra lá. Tá? O que é esses campos? O que é o HTTP request? Eu peguei em cima o HTTP request e a resposta embaixo. Então, quando eu opero no protocolo, olha lá, eu consigo ver tudo.
Olha aqui, eu sei qual é a versão do protocolo, eu sei qual é o método que ele usou, esses são os campos do cabeçalho, tá? Eu sei qual é o que ele usou, o path que ele está usando, que é esse request URI ali. Eu sei a versão do HTTP e eu sei o host que está chamando. Tá? Aqui, que eu obtenho aqui no pacote? Eu consigo ver a resposta do HTTP. Quando é texto claro assim, né, eu consigo identificar tudo. Eu consigo ver o servidor Apache, eu consigo ver a versão do Apache, eu consigo ver o conteúdo, o tamanho do conteúdo, a espécie do conteúdo, o tipo de conteúdo de texto HTML. Então, esses são os campos do cabeçalho. Entende que cada um, né, independente da versão, eles são iguais, certo? Eles têm a mesma descrição, 1.1, 2 e 3, certo? Esses têm basicamente os mesmos campos. Tá? Então eu consigo entender, né, o tempo que isso levou, também eu tenho essa informação, e o conteúdo quando é texto, quando é HTTP não é na porta 80, na HTTPS, certo? Então aqui, esse é os campos do cabeçalho. Então, se eu entendo, por exemplo, quais são as respostas, qual é o status code que veio, qual é a versão do que eu consigo entender, abrir esse pacote no iShark, eu já mostrei lá para vocês. O que eu faço? Eu tenho um filtro chamado HTTP Response. Tá? Consigo ver exatamente a resposta do servidor. Se eu coloco um, um, um sniffer, um dump, lá na minha porta lá do servidor e quero ver o que. Pô, eu vou ver em texto claro. Né? Claro, se for uma conexão HTTPS, ele pega antes, então eu não vou ter essa informação. Né? Aqui, ó, no HTTP Request é a mesma coisa, tamanho do pacote, tudo mais. Né? Tudo eu consigo ver. Mas, né, eu queria mostrar para vocês também, né, um pouquinho desses métodos aqui, mas vocês são até mais indicados para colocar para vocês. Então, como a gente tem pouco tempo, vou só colocar as finalidades e tipos, certo? Então, como eu disse lá, onde é que a gente busca os métodos? A gente busca os métodos aqui, ó, na resposta e na origem, no request. Olha lá, ó. Eu tenho um cabeçalho aqui, pessoal. Dá para ver aqui, ó? Ó. No cabeçalho eu consigo identificar qual método que aquela requisição utilizou, certo? Na resposta, tudo certo, eu vejo o que ele respondeu. Mas aonde eu busco, como é que está fazendo, como é que o servidor está operando, como é que aquele cliente, como é que aquele cliente, eu digo, o que acessou, né, a requisição, ele, como é que ele buscou, certo? Porque, por exemplo, assim, se eu tenho uma aplicação que não buscou correto, né, que não foi feita corretamente, ou eu tenho uma integração entre aplicações, se o cara não manda o método certo, eu já vou saber aqui agora, aqui, ó, get. Entendeu? Eu falei, pô, cara, não tá certo isso aí. Eu tenho uma situação que a gente operava porque tem muita interligação entre bancos, então os caras estavam mandando uma requisição e era completamente equivocada a requisição. Né? E eles não sabiam, né, ter essa informação, porque quem conhece sabe o que não pode ter. Mas, né, um especialista, a pessoa que está pronta, que entende do protocolo, ela consegue mostrar indícios, consegue mostrar provas. O Wireshark, ele é feito para isso. Né? Ele é feito para te analisar, olhar o pacote, ver o que está vendo, né? E o que está acontecendo para poder, né, ter os indícios ali, ter as provas todas do que está acontecendo com a tua aplicação. Eu consigo ver tudo que está passando. Então, eu vou mostrar no curso avançado lá, como é que a gente faz todas as capturas, abre o pacote, porque aqui, se vocês olharem, eu tenho todos os níveis, né? Eu tenho o frame, que é onde tem o MAC address, eu tenho o IP, eu tenho o TCP, e ali eu tenho a camada de HTTP, certo? Que é uma aplicação, né? Então, ela fica lá na camada 7 do modelo OSI. Então, camada por camada eu consigo abrir e dizer, cara, mas qual é a VLAN que isso aí passou? Qual é a VLAN que tá? Se tiver VLAN, vai aparecer aqui, porque eu só vou abrir o pacote ali, naquele nível. Né? Então, assim, eu consigo dar todas as respostas, certo? Para as perguntas que são feitas quando há um problema, porque eu entendo como funciona o protocolo. Tá? Eu vou passar rapidinho aqui, certo? E até porque gostaria de mostrar para vocês. Então, nesse campo específico, né, eu tenho, nesses campos de estrutura, né, que é o Uniform Resource Identifier, eu consigo buscar, por exemplo, o caminho. Né? Eu consigo buscar
o que ele respondeu. Eu tenho diversas opções para esse campo, né? Aqui, ó, deixa eu pegar no primeiro. Ó, ele chamou um caminho barra nessa requisição que eu fiz. Eu fui lá e dei um get barra no Linux, TCP dump, monitorei ele. Mas se eu fizer aqui para vocês em qualquer página e eu tiver o HTTP e não o HTTPS, eu consigo abrir essa requisição e olhar para vocês, certo? Então, quando eu abro o pacote, consigo desmistificar tudo, né? O HTTP, né, eu vou abrir aqui para vocês, tem esses códigos de status aqui, como eu tinha dito para vocês. Senha, informação, 200 de sucesso, 300 redirecionamento, 400 erro do cliente e 500 erro do servidor, certo? Então, são essas 5 categorias que ele tem, né, para dar informações do que está acontecendo no servidor. Então, aqui, por exemplo, nós tivemos o quê? Um sucesso, porque o servidor respondeu com o status code 200. Quem é desenvolvedor, está cansado de saber, está tudo ok, mas vou dar outro exemplo. Se eu quero fazer uma aplicação que busca esse status code, né, que busca isso, qual é o campo que eu vou buscar? Como é que eu posso saber, né? Ah, toda vez que der 200, status code 200, pronto. Ah, toda vez que tiver um campo, um tamanho de conteúdo maior que tanto, eu quero fazer tal coisa. Como é que eu vou saber? Ah, o tipo de texto que eu receber, eu vou jogar para. Então, os campos aqui relacionados facilitam o entendimento para desenvolvimento, né? Se eu sei o tamanho, por exemplo, do conteúdo e eu quero fazer um filtro, se eu quero fazer um condicional, né, baseado nesse campo, eu sei que dentro do HTTP, lá na camada de aplicação, tem um campinho chamado conteúdo, tamanho do conteúdo, né? E toda vez que for maior que A, B, C, ou número X, ou 100, ou sei lá, né, eu consigo fazer uma condicional, né? Vou dar um outro exemplo para vocês. Aqui aconteceu uma situação forte. Eu tinha, né, tinha um banco, né, um banco aqui do estado também, né, que estava tentando só uma aplicação. Só que quando ele mandava uma requisição, certo? Ele mandava uma requisição dizendo assim, olha, né, era uma requisição HTTP, olha, eu tenho um campo, isso não estava nesse nível aqui, estava um pouco antes, tá? Eu tenho uma aplicação, tá? Eu opero com um tamanho de pacote tal, certo? E eu não fragmento esse pacote, tá? Não aceito fragmentação. O nosso servidor lá respondia assim, não, não, eu aceito um pacote de tamanho menor só, né? E eu também não fragmento, porque nesse nível aqui, é a conexão, não precisa. Só que chegava no balanceador, né? O balanceador alterava esse campo do pacote para, olha, eu também opero no teu tamanho de pacote e também não fragmento. Só que esse tamanho de pacote não era aceito na internet. Então, ele negociava a conexão, mas todo dado que ultrapassava o limite do que o roteador podia fazer, que era 1.500, né, não ia para o cliente. Aí, poxa, cara, investiga firewall, investiga balanceador, investiga tudo, até que alguém chega e passa para nós assim, cara, o que está acontecendo aqui? Eu falei, cara, tu está mandando, a aplicação está respondendo com um conteúdo maior do que o roteador pode tratar. Então temos duas opções. Ou a gente faz a fragmentação do pacote e permite que saia para fora, né? Ou, né, a gente não aceita o pacote do tamanho que o cliente está mandando. A gente diminui o tamanho do pacote. Então, se eu entendo como funciona, eu resolvo o problema. O que aconteceu? Nós fomos lá, né, tiramos a configuração do balanceador, que fazia com que ele aceitasse esse tamanho maior, e tudo voltou a operar normalmente, né? Então, assim, se eu conheço o protocolo e como funciona, fica tudo muito mais fácil, né? E a gente resolve muito rápido também. Bom, vamos avançando aqui, né? Status code. Então, vamos lá. No cabeçalho da requisição, aqui é importante, tá, pessoal? É basicamente o que a gente vai ter aqui. Eu consigo buscar esses cabeçalhos, tá? Eu estou falando da requisição, ou seja, aquilo que o cliente manda, tá? Então, assim, eu tenho o host que eu estou tentando alcançar, eu tenho o user agent que está ali, eu tenho a informação do que é aceito. Isso aqui é uma negociação, né? Então, assim, na parte do que eu aceito, eu digo para ele, olha, eu aceito uma conexão em texto, eu aceito uma conexão em XML, tudo é mandado por aqui, certo? Tipo de conteúdo que eu aceito, tamanho do conteúdo que eu aceito.
certo? No cabeçalho adicional, eu posso mandar alguma coisa tipo autorização, um controle de cache e tudo mais, certo? Quando eu tenho, então, uma resposta, eu tenho uma resposta com código de status, com data e hora da resposta e a negociação do conteúdo, certo? Essa negociação do conteúdo que vem nesse campo, né, nesse campo tipo de conteúdo, que é content type, né, ele diz lá o que o servidor aceita. Olha, eu aceito o formato tal, eu aceito HTML, JSON, XML e tal. E, por exemplo, posso fazer um filtro para pegar esse tipo de conteúdo. Então, se eu quero escanear minha rede, se eu quero entender o que está chegando no servidor, qual o tipo de requisição que está chegando, se a minha aplicação e a do cliente estão, se a aplicação do nosso servidor e do cliente lá que está fazendo a requisição estão negociando sobre o mesmo tipo de conteúdo, eu consigo identificar naquele campo do pacote, quando eu faço o quê? Um dump, certo? Então, o dump, que é o que a gente vai trabalhar, que é sempre a ferramenta do Wireshark, né? Ele pode ser uma coleta VTCP dump, mas pode ser uma coleta Wireshark, pode ser uma coleta feita uma ferramenta de NPM, né? Que existem diversas aí no mercado, né? Principalmente em ambientes bancários, né? Em ambientes de auto necessidade também. Ela é uma ferramenta que faz o quê? Ela faz a captura do tráfego e joga um arquivo .pcap lá para buscar. Se eu entendo como é que funciona aquele conteúdo, ótimo, né? Ah, Nesse corpo da requisição e da resposta, certo? É onde os dados reais são transmitidos. E é aqui que, por exemplo, eu posso, que é o body ali, né? Que vai os dados em geral. Quando é texto claro, eu vejo o texto. Quando não é, o que acontece é eu vejo tudo criptografado. Eu vou abrir depois uma requisição para vocês aqui para mostrar como é que é texto e como é que é criptografado, certo? Esse conceito de caching aqui é interessante, certo? Porque eu tenho dentro, eu tenho a possibilidade desse cache cara, tu acessa uma página uma vez, certo? Esse caching, ele faz o quê? Ele busca aquelas imagens de pequeno, né? E diz ali quanto tempo eu vou ficar com isso guardado como aceito. Eu consigo ver essa informação também dentro do pacote lá via Wireshark, certo? Então, eu consigo fazer validação desse cache, consigo ah, também manter esse cache por um tempo, né, que ele vai expirando de acordo com o que a minha aplicação manda. Porque se eu tenho uma aplicação que necessita de mais segurança, eu não posso ter muito tempo de caching, certo? Eu vou dar um exemplo para você sobre tempo de aplicação. As aplicações que são mais sensíveis hoje, elas reduzem tempo de cache, reduzem tempo de consulta a quase zero, né? Vou dar uma situação aqui. Por exemplo, quando a gente consulta o Banco Central, quando a gente consulta essas instituições, o TTL do pacote é zero, certo? Por quê? Porque, cara, imagina se eu tenho um tempo de pacote alto, se eu tenho um tempo alto, né, quanto tempo uma pessoa que está sendo enganada por, sei lá, um man in the middle, um ataque, ela vai ficar suscetível a esse ataque. Então, por exemplo, uma requisição de PIX, né, para um ambiente bancário, ela tem TTL de vida útil zero. Por quê? Porque cada requisição, ele vai no Banco Central e volta. Ele não faz caching daquela requisição, né? Porque se ele fizer caching, está suscetível a sofrer um ataque. Então, todas as aplicações que são destinadas de alta segurança, que fazem que tu vá lá consultar o servidor para ver se aquele dado é válido, elas não utilizam esse tipo de situação, né? Claro, se é uma página, um blog, qualquer coisa assim, nesse sentido, que tem imagens estáticas, tudo bem, fazer caching, né? Mas ambientes de alta complexidade, de alta segurança, o melhor é não manter esse cache, tá? Porque tu vai ter informações ali que necessitam ser renovadas com frequência. E se eu estou indo muito rápido, não? Não, pode Tá indo seguir assim. legal? Estão conseguindo acompanhar aí direitinho, não? Sim. Tá bem Tá, tranquilo. tá. Tem uma pergunta no. O Matheus deixou uma pergunta pra ti no chat, hein? Deixa eu ver aqui porque eu não abri ainda. Eu não parei, fui falando, falando, falando e não. Deixa eu ver como é que eu abro o chat aqui. Só um minutinho. Tá aqui. Tá, não tem problema, pode ver aqui. Ah, identificar a porta lógica. Com certeza, com certeza. Ah,
essa porta lógica que tu está falando são as portas de origem e destino? Só me explica um pouquinho mais, Matheus, para eu te mostrar ali ao vivo e a cores ali como é que é essa identificação. Essa porta que tu está falando é uma porta TCP? O que que é? Não, tipo assim, ó, lá no Marco Civil da internet, diz que a gente tem que guardar ali, por exemplo, algumas identificações, né, de cada request que a gente recebe, né? Sim, Tem que guardar o endereço IP e tem que guardar o que sim. eles falam de porta lógica, né? Isso no Porta provedor lógica. de conexão e no provedor de aplicação. Entendi. Cara, eu vou falar daqui a pouquinho sobre o. Eu não sei se, né, cada servidor tem uma forma diferente, tá? Mas eu não sei se eu vou adiantar um pouquinho aqui, até para nós colocarmos. Que eu coloquei uma coisa especial sobre isso, tá? Que é isso aqui, ó. Export for. Dá para ver aí? Aham, dá pra Tá, ver. tá. Cara, eu não quero te atrapalhar tua Não, é isso aqui apresentação aí, mesmo, tá? mas essa é a ideia, tá? Eu vou adiantar um pouquinho, até porque a gente tem poucos minutos aí, e eu acho que não vou conseguir fazer tudo, a gente deixa para uma próxima oportunidade, tá? Então, eu vou ir para o mais profundo, até aqui o que eu fiz foi assim, dar uma equiparada, né, no conhecimento, assim, para que todo mundo ficasse na mesma... No Export For, tá? Que é o campo que faz o registro, certo? Esse campo aqui, ele é um campo texto, cara, certo? E ele armazena os locais, certo? Por onde passou por os locais de o IP de origem da máquina, né? Ou onde trocou de IP, entendeu? Então, assim, vou te dar um exemplo. Eu saio da minha máquina aqui e vou para um ambiente bancário, ele tem a obrigação de manter esse registro para saber de onde partiu aquela conexão, certo? Se a conexão partiu de uma máquina e migrou, certo? E eu tive um problema assim hoje, certo? O que foi o problema que eu tive hoje? O problema que eu tive hoje, ele foi assim, ó. Estava te contando até, não sei se foi para ti, né? O que acontece? A gente tem uma situação, né, em que quando tu autoriza, certo, que o export for seja alterado e não barra isso no IPS, pode acontecer de ter um tipo de ataque que, quando eu altero a origem, por exemplo, eu faço uma captura dessa conexão com um ataque chamado man in the middle, naturalmente, né, o meu IP de origem vai mudar. Então, eu estou aqui na minha casa, eu estou no meio da conexão, e tu está acessando o banco, eu resgato, pego essa tua conexão e capturo ela, para mim. O que, que vai mudar? Vai mudar o IP de origem e esse registro vai ficar no campo export for, certo? Esse campo export for é um campo do cabeçalho HTTP, né? E aí ele faz o registro de todas as estações por onde passou esse pacote. Se a origem muda, quer dizer o quê? O que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo um ataque, pode ter sido vítima de uma fraude, pode ter sido. E os servidores de destino são obrigados a registrar isso, né? O servidor lá que recebe a requisição, ele tem que armazenar o export for, né? Esse export for é um campo que pode ser então manipulado, né? Mas onde é que eu bloqueio um ataque de export for no IPS? Certo? No IPS tu consegue manipular, porque o IPS vai nesse, nesse campo e olha ele. Se ele compara com outro e vê que é uma modificação, ele, opa, aqui tem um provável ataque, vou barrar essa conexão. E ele não barra a conexão no início, ele barra a conexão no meio, se for o caso, entendeu? Não sei se eu fui claro, Não, entendi bem. Eu entendeu? tinha, eu tinha lido um negócio hoje sobre que a gente tinha que também armazenar a porta lógica, que eles chamam de não sei o que porta em inglês, que é para tu conseguir diferenciar, por exemplo, dentro de uma mesma rede, seria o mesmo IP público, né? Qual foi a porta lógica que saiu aquela requisição, né? Que daí tu conseguiria, teoricamente, fazer uma engenharia reversa para o device, né? Cara, é que assim, portas lógicas são. As portas lógicas são portas TCP, certo? Vamos imaginar. Se eu não sei se é a mesma que a gente está falando, tá? Mas assim, quando tu armazena essa conexão, quando tu armazena esse log de conexão, tu armazena o log da porta. Então tu consegue identificar que esse cara veio desse P nessa porta, tá? Porque é a porta de origem. Essa tu não muda, tá?
Tu muda se tiver uma nova conexão, mas a conexão de porta não muda. Se eu começo uma porta 60 mil, ela se mantém até o final. Então, eu consigo identificar a porta para poder depois ir no firewall para entender o que aconteceu. Né? Cara, como é que passou do firewall? Como é que não passou? Logs devem ser analisados em qualquer ambiente de segurança, né? Então, tu tem que fazer o registro do log, né, dizendo por qual porta ele entrou e qual foi o caminho que ele passou. Então, só que uma coisa é feita numa ferramenta, certo? Pode ser feita numa ferramenta e a outra na outra, né? O servidor de destino ele tem que guardar o X44 para poder, por exemplo, dizer, cara, esse cara aqui veio desse computador, e aí mudou, né? E eu permiti, tem uma falha de segurança aqui, né? Eu vou Uhum. continuar aqui apresentando, não sei se Show. vocês, né? Vou continuar aqui Obrigado aí, cara. apresentando, né? E aí vou mudar um pouquinho aqui, porque a gente tem aí 15 minutos, certo? E eu vou pegar um texto aqui, uma delas aqui, que estou falando agora, que é a questão do man in the middle. Né? Quando tu tem um ataque de man in the middle, quer dizer que alguém resgata essa conexão, pega para ele e troca informações, certo? Troca os dados. Esses registros, tá, eles ficam em alguns campos, como, por exemplo, o campo X44. Né? Então, é importante fazer o registro, né, para que tu tenha noção se houve uma fraude ou não. Né? Eu vou falar numa outra aula mais a profundo o que é cada ataque desse aqui, ó. ARP spoofing, DNS spoofing, só para você ter uma ideia, tá? Ataques de DNS são muito comuns, cara, mas muito comuns, certo? Eu troco a origem, eu mando a resposta para outro, aí os IPS bloqueiam, aí tu consegue fazer captura. Então, existe uma série de ataques que a gente pode prevenir, né, e entender quando, por exemplo, eu tenho um problema na rede, isso aqui não é um ataque. Tá? Então, eu vou ensinar aí nesse nosso curso diversos ataques, como é que eles acontecem, como é que, né, assim, prevenir um ataque é com equipamentos, tá? E com, claro, regras de segurança e tal, mas tu entender o que é um ataque e tu poder fazer essa identificação é vital, né, cara? Na hora tu pode tomar uma ação. Nós temos ataques de negação de serviço quando tu tem um impacto na questão de performance, né? Ou seja, tu tem diversas conexões para uma porta, tu tem esse ataque de DDoS, que é de negação de serviço, né? Ah, deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Um exemplo de ataque de export fora. Um atacante pode manipular o cabeçalho para fingir que está acessando o servidor de um endereço IP confiável. Então, eu posso manipular o campo export fora. Entendeu? Então, digamos que eu tenho uma regra de fora, dizendo que uma regra no teu servidor, dizendo que se ele vier de uma determinada rede ou de um determinado IP, aquilo é seguro, né? E eu altero o export fora e a tua segurança está baseada nisso, pronto, cara. Quebrei a tua segurança rapidamente. Tá? Deixa eu Agora eu vou fazer aqui, vou parar um pouquinho aqui, certo? Que eu vou pegar um exemplo para vocês, tá? Um exemplo interessante, assim, de um exemplo interessante sobre o Wireshark. Tá? Eu vou abrir aqui um dos meus exemplos de Wireshark para mostrar para vocês. E aí a gente vai filtros e capturas, perdão. Tá? Vou abrir um aqui, tá? Lembra que eu falei para vocês que eu tinha feito uma captura? Dá para ver aí? Sim. Imagina o seguinte, olha aqui. Cara, esse aqui é um exemplo clássico, certo? Quando eu opero, tá? Eu vou fazer um filtro aqui só para vocês entenderem, tá? Que é isso que eu vou ensinar depois no curso avançado lá. Olha aqui, ó. Eu peguei uma conexão. Era uma conexão HTTP. Vocês conseguem ver o texto aqui do lado ou só ver o Wireshark? Vocês conseguem ver uma telinha em branco, assim, com um monte de texto ou não? Sim. Com um Sim. monte de número hexadecimal ali. Não, não, mas tu consegue ver o texto que tá. Tem um texto aqui, não, né? Deixa eu dar um stop share aqui, então, e vou compartilhar de novo. Agora sim. Olha aí. Ah, agora foi. Isso aqui é uma conexão HTTP. Ou seja, eu fiz a captura da conexão
e ali aparece tudo que eu fiz. Eu dei um get, ó, ele me respondeu, né, com HTTP 2.0, certo? Como isso aqui vai para o YouTube, eu não vou fazer para outras situações, eu só vou abrir um pacote da Globo aqui depois para mostrar para vocês, tá? Um scan que eu fiz na Globo. Então, aqui no HTTP, no caso, eu tenho todas as opções de servidor. Ó. Eu dei o GET, tá? Tá vendo ali? Esse é o GET, certo? Ou seja, eu fiz um HTTP request, certo? E aqui foi a resposta do servidor. O que que veio no campo conteúdo? Ó, no dados. É isso aqui, ó, certo? Veio tudo que estava ali. Então, isso é o HTTP, certo? Isso aqui é o conteúdo que veio no pacote. Agora eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Bom, eu já mostrei para vocês como é o que vem no pacote, as informações que vem quando é texto claro, né? Vou compartilhar aqui de novo, ó, certo? Vou compartilhar aqui agora isso aqui. Olha só, eu tenho aqui uma conexão, certo? E observem bem, tá? Isso aqui essa aula aqui não vai receber em faculdade, certo? Então, esse aqui é o brinde, vamos imaginar assim. Cara, eu vou pegar uma conexão aqui, certo? E vou fazer um filtro, follow TCP string. Tá? Quando eu dou um follow TCP string, ele pega aquela única conexão. Ele está dizendo ali, olha só, uma máquina deu um sim, a outra respondeu com sim A, que foi na porta 80, né? A máquina confirmou, mandou dados, push, são dados. Eu consigo ver, por exemplo, olha aqui, ó, eu entro nos flags do TCP e vejo que existe, então, dois flags marcados. O flag de EC, lá que é a confirmação, né? E o push, certo? Push são dados. Então, nesse campo aqui tem dados. Nesse pacote tem dados. Que eu posso ver como é texto claro, que é um get, no barra HTTP2. Então, houve a confirmação legal, cara, tá aqui, ó. Minha porta 80, tua porta 34252. Beleza, estou te mandando mais dados. Agora começou uma resposta, né? Então, eu tenho toda a conexão. Quando chegou na parte do HTTP, beleza. Notem que agora, quando eu clico aqui no get, ó, certo? Eu tenho mais daqui embaixo, ó, informações do protocolo. Então, quando eu pego o protocolo específico, eu tenho que ir abrindo essa conexão aqui, eu vou fechando aqui agora, para vocês verem. Eu tenho mais informações, ó, certo? Então, quando eu pego um HTTP, eu vou ter toda a informação do HTTP. O que veio no GET? Qual foi o método? Qual foi o request query? Ali, ó. Qual foi a versão do HTTP que ele respondeu? Qual foi o host que respondeu? Tá? Então, tá tudo aqui. Então, peguei uma única conexão e vou mostrar para vocês. Mas, imagine o seguinte. Se eu faço isso e a minha conexão, certo? A minha conexão não é, porque aqui está tudo na mesma rede, ó, certo? Está tudo na mesma rede, é uma rede só. E eu recebo um pacote desse tamanho aqui. O que está aparecendo aqui? O HTTP mandou uma resposta, certo? E disse o seguinte, olha, eu tenho toda essa informação que está aqui embaixo, ó, certo? Só que é o seguinte, qual é o tamanho daquilo que está disposto a aceitar? Né? Se eu estou mandando para a internet, isso não pode passar de 1.500. Mas como eu estou no ambiente de data center, certo? O que é isso aqui? Isso aqui é um jumbo frame. Então, quando eu tenho uma aplicação, certo? E na negociação do pacote, essa aqui, ó, nesse campo eu tenho a negociação do pacote, certo? Eu mandei um SYN de sincronia, máquina, vamos imaginar que é 147, mandou lá, ó, tentando pegar um dado da final 71, certo? Eu mandei um SYN de sincronia e disse assim, ó, MSS 1460, certo? Esse cara respondeu, ó, oh, legal, respondi tua sincronia, mas, né, mas eu atendo um pouquinho mais, certo? Eu suporto um pouquinho mais. E eles foram negociando, né, negociando o tamanho do pacote, e ele, na verdade, ficou maior. Então, ela aceitou uma conexão maior, ele aceitou uma conexão a 1460, mas eu consigo ver que o servidor só manda 1460. Esse MSS aqui, ó, quer dizer Maximum Segment Size. Isso quer dizer o seguinte, ó, quando o servidor de aplicação ele está mandando essa resposta, quer dizer que ele está aceitando sair para a internet. Ele mandou uma informação dizendo que, olha, eu sei que o pacote não pode ser maior que 1512, tem que sair para fora. Então eu mando 1460.
Aí o destino responde, meu tamanho máximo também é 1460. Certo? O que eu consigo ver aqui? Cara, se esse servidor, tá, negociou a 1460 e esse aceitou 1460, por que eu tenho um campo lá, um pacote com 2.964? Então tem algum outro recurso aqui no meio que está juntando isso, certo? E está aceitando pacotes maiores, porque entre os servidores não foi aceito. O tamanho máximo era isso. Isso é um problema? Cara, isso só vai ser um problema se isso aqui tiver que sair para fora. Por quê? Porque para fora na internet, o máximo que ele vai aceitar é 1460. Por que não deu problema? Porque é a mesma rede, é o mesmo data center, está funcionando, certo? Mas, Jackson, e se tiver que sair para fora, o que vai acontecer? Se tiver que sair para fora, ele vai ter que respeitar este tamanho. Porque se ele não respeitar esse tamanho, não vai sair. Então, aqui, é só um exemplo, tá? Mas o que teria que acontecer para esse pacote grande aqui, certo? Sair para fora? Olha, para esse pacote aqui sair para fora, ele teria que ter um flag, certo? De fragmentação, que é esse que eu estou colocando aqui, ó, marcadinho para vocês, ó, zerado. Tá vendo aqui? Então, pacotes maiores na comunicação entre servidores, seja TCP, HTTP, o que for, que não que tem que sair para fora da minha rede, que tem que fazer uma comunicação com a internet, ou ele vem com esse dado marcado zero, que é o bit de fragmentação. Perdão, é, peguei o errado aqui. Esse aqui é o aqui. Deixa eu pegar o flag de IP aqui. Ó, esse aqui, ó. Esse bit aqui, perdão, é o bit don't fragment, certo? Quando esse bit vem assim setado, quer dizer que esse pacote não aceita ser dividido na aba da rede. Então, quando ele estiver aqui para fora, vai chegar no roteador, o roteador vai analisar esse bit aqui do campo IP, né? Opa, esse bit está setado para não fragmentar, então esse pacote não pode sair para fora da rede. Ele só pode permanecer dentro do data center, certo? Cara, mas o que tem a ver com isso com a aula de HTTP? Porque isso aqui é um método de resolução de problemas. Eu preciso entender por que quando funciona e quando não funciona. Eu preciso entender se o tamanho do pacote influencia ou não. Eu preciso entender como funciona uma conexão, certo? Eu mostrei para vocês aqui que se eu tiver o MS, quem seta o tamanho máximo do pacote daquele segmento é o que tem a menor capacidade. Então tá aqui. Quando a máquina mandou para a máquina B, ela disse 1460. A máquina B disse que o limite era 1460. Mas onde é que isso mudou? Cara, provavelmente tá? Deve ter um balanceador, deve ter um outro dispositivo no meio que está fazendo o quê? Juntando esses pacotes e alterando o tamanho do campo. Consigo dizer isso como? Porque não existe uma negociação de pacote maior que 1460. Ah, mas o que isso me serviu? Cara, se eu tiver um problema na rede e eu consigo capturar isso, eu consigo dizer que tem algum dispositivo alterando o pacote. Não sei se foi claro para vocês. Sim. Sim. Então tá. Cara, vou Sim. adiante aqui. Vou adiante aqui. Aqui são os registros de porta, tá? E voltando ao HTTP, agora eu consigo ver em texto claro aqui, certo? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do HTTPS também, tá? Ah, eu fiz um acesso à Globo, tá? Eu fiz um acesso à Globo. E aí, para eu entender como é que funciona uma requisição e tal, né, eu tentei fazer uma conexão aqui. Eu fiz um scanner, na verdade, um scanner da rede. Então, essa parte do nosso microcurso aqui é para mostrar para vocês quando, por exemplo, alguém tenta fazer um scan no meu servidor, quando alguém tenta manipular uma conexão ou quando tenta descobrir quais são as portas que estão abertas. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, um métodozinho fácil de entender isso aqui, certo? Nós estamos chegando no final já. O que eu fiz aqui, ó? Eu consigo ver aqui, ó, que esse cara aqui, ó, com o final 147, fez um scan nas portas, ó. Ele mandou diversas conexões, certo? Para um servidor, certo? Tentando ver quais são as portas que estão abertas, tá? Então eu consigo ver aqui, através de um filtro aqui nos flags, ó, quem é que quais foram as portas que responderam. Como é que eu sei isso? É bem simples.
Quais são as portas que estão abertas? Eu consigo, através dessa ferramenta aqui, ó, entender quem é que respondeu. Então, eu posso te dizer com tranquilidade que a porta 80, 443 estão abertas. O resto, não. Né? Se eu for em estatística e conversação, aqui nessa ferramenta, né, que é uma coisa que eu queria mostrar para vocês, eu consigo ver direitinho quais são as portas que estão abertas, tá, desse servidor. E se alguém tentou fazer um scan, eu acelerei aqui no final, mas tentei alcançar ali o objetivo. Talvez o próximo a gente tenha que fazer um pouquinho mais extenso para eu falar um pouco mais devagar para vocês, tá? Vou abrir aqui uns 15 minutinhos, então, até as 9 horas, para a gente tirar as dúvidas aqui de vocês, certo? Matheus, Marcos, Rodrigo, quiserem perguntar, também fiquem à vontade, porque essas coisas de scanner de redes, de fazer análise de protocolo, de fazer análise de cabeçada HTTP, né? Ah, desculpa, gente, eu não mostrei aqui para vocês, ó. Sou obrigado a mostrar. Vou mostrar aqui uma das conexões que eu fiz e como é que funciona o HTTPS, certo? Deixa eu compartilhar de novo. E aí a gente abre um pouquinho mais aqui. Vou passar um pouquinho dos 15 minutos aí. Então aqui, ó, gente. Aqui é um modelo de conexão, não sei se dá para ver bem aí para vocês, mas assim, eu consigo ver como é que funciona o HTTPS, tá? Então, no caso aqui dessa conexão, tá? Foi uma conexão a um site. O que que acontece? Ó? Eu faço a primeira conexão, certo? Eu pego a primeira, eu vou pegar outra aqui, que essa aqui está melhor. Deixa eu ver. Vou pegar uma completa aqui, só para vocês. Porque eu vou ensinar. Eu dei uma aula ontem sobre isso, mas vou pegar essa conexão aqui. Tá? Essa conexão é um acesso ao Sicredi, certo? Então, acessei a página do banco. Como é que funciona? Ele vai, ó, eu tenho a porta de origem ali, certo? A porta de destino, sincronia e tal. Beleza, fechou a conexão, fechou a informação, negociaram lá o tamanho máximo do pacote, ó, 1460 ou 1350, ficou negociado que vai ser pelo menor 1350. Ótimo. Então, quando eu fazer uma conexão HTTPS, isso aqui eu posso te afirmar que é uma conexão no HTTP 2.0 ou no 3, certo? Provavelmente no 3.0, porque eu já tenho TLS versão 1.3, certo? E aí, perdão, é uma conexão em HTTP 2.0. Por quê? Porque olha aqui, gente, eu tenho o client hello, que é o primeiro pacote de negociação HTTPS, eu tenho o server hello, o segundo pacote, o desafio das cifras, que eu posso tudo ver aqui, ó, certo? Aqui embaixo, não sei se dá para ver para vocês, ó, toda a negociação de cifras. Eu tenho dados de pacote, eu tenho tudo aqui, certo? Só que depois começa a fazer o quê? A troca de informações de dados por TCP. Por TCP. E isso não é bacana, porque é muito demorado, né? Então, consigo confirmar, por exemplo, sem olhar aqui, né, que essa é uma conexão em HTTP 2.0. Primeiro, porque o HTTP 1.1 não suporta o TLS versão 1.3, né? O 2.0 suporta. E segundo, porque eu tenho uma conexão em TCP e não em UDP. Por último, eu vou dar uma aula bem espichada sobre isso aqui, tá? Mas aqui eu tenho o Quick, ó, certo? Que é o protocolo que usa, que eu expliquei para vocês, o HTTP 3.0. Então, no Quick, eu consigo ver a negociação, certo? A primeira negociação, ela é feita com o TCP, certo? Ele vai lá, negocia, faz aquele handshake ali, né? Negocia o TLS versão 1.3, mas depois ela começa a mandar pacotes em UDP, que é o Quick, né? E extremamente mais rápidos, certo? Eles setam um ID de conexão aqui para vocês verem, ó, certo? Setam um ID de conexão, que é esse aqui, ó. Vocês dá para ver ali, que é aqui deu um ID D033, alguma coisa. E depois todos os pacotes que ela manda com esse ID são pacotes relativos àquela conexão, àquela informação. São pacotes criptografados, só que muito mais rápido. Tá? Vou, no futuro, ampliar uh, esse, esse curso, né? Vou ampliar esses horários também, mas eu quero abrir aqui para vocês aí uns 15 minutinhos, né, até que vocês digam assim, cara, gostaria de entender um pouco mais disso. A gente teve só uma hora, né? Está terminando, faltam 10 minutinhos. Então Eu eu. tenho uma pergunta. Pode perguntar.
O... Beleza, a gente usa hoje, falando no âmbito de desenvolvedor, né? Cabeça de desenvolvedor. Toda requisição que a gente faz para o servidor hoje, nas aplicações que a gente cria, a gente sempre espera uma resposta. Até para Certo. a gente saber qual o tipo de retorno que eu dou para o usuário pessoa, né? Que está Uhum. realizando uma ação dentro do sistema. Colocando para a versão 3.0 e mudando ali a conexão, né, para UDP. Eu paro de ter esse retorno ou ele continua me dando esse retorno? Por exemplo, salvei uma informação, ele me retorna 200. Eu sei que ela salvou com sucesso. Sim. Tu vai ter isso, Vinícius. Só que tu vai ter isso muito mais rápido. Entendi. Sabe por quê? Ele não deixa de me retornar, então. Só que a conexão ela é feita em um outro protocolo que não precisa confirmação. Imagina o seguinte, eu digo oi, certo? E tu me responde oi. Aí eu digo tudo bem? Tu diz tudo bem. E se eu disser assim, oi, tudo bem? Não é mais rápido? Eu não preciso esperar tu confirmar o tudo bem, ou tu me dá o oi. Essa é a diferença do TCP para o UDP. O TCP espera tu confirmar. Se eu te digo oi e vou esperar o teu oi, é uma coisa. Se eu digo oi, tudo bem, né? Tu já tem a metade, os pacotes todos ali na mesma conversa. Né? Então, eu não preciso de uma confirmação que tu recebeu esse dado. Eu já negociei numa conexão mais cedo, né? Que tipo de protocolo nós vamos usar, no caso HTTP 3.0, né? Já negociamos a segurança no TLS versão 1.3, então agora dados para lá, dados para cá, dados para lá, dados para lá, sob uma camada de segurança. Né? Isso tudo é criptografado, né? Ou seja, o servidor abre e na camada de aplicação ele vê tudo texto claro. Né? Para o cara que vai capturar ali, é tudo criptografado. É uma vantagem gigantesca ter essa migração, certo? E na questão performance, para quem retorna dados de servidor, claro, tu depende da velocidade dos dados do servidor para entregar a página, mas a página vai ser entregue muito mais rápido. Sim, Não sei se tu está entendendo. Por quê? Porque eu não preciso mandar um pedacinho do dado, né, e ficar aguardando o retorno. Se tu recebeu tudo aquilo, ele vai mandando, né, cara? Como um áudio, nós estamos fazendo uma comunicação que ninguém espera. Então, todas as comunicações que são sobre o protocolo UDP, elas são extremamente mais rápidas porque elas não são orientadas à conexão, elas não esperam uma confirmação daquele uhum, campo, elas não esperam que tu precise daquilo ali. Ela vai jogar o dado, entendeu? E, cara, é outro tipo de correção de comunicação. Uma coisa interessante que eu até anotei para falar para vocês, tá? Para quem é desenvolvedor, isso aqui também é um brindezinho, tá? Eu esperava que talvez eu faça uma outra etapa desse, desse esse webinar aqui, que é o seguinte, ó, existe um campo, tá, dentro do HTTP, que é um campo chamado connection. Eu vou compartilhar aqui para vocês. Vou estender um pouquinho, tá? Tá aqui, ó. Dá para ver aí, né? O connection é um campo, tá, que tem dentro do HTTP que ele estabelece o que se faz com a conexão depois que eu entrego todo o dado. Então, pensa bem. Eu tenho o close, ou seja, encerro a conexão. Eu tenho keep alive, que é o seguinte, manter aberta a conexão. Né? E tenho o upgrade, né, que eu posso mandar. O que de fato esse campo que está dentro do HTTP lá, certo, faz? Ele diz, posterior à entrega do dado, o que vai acontecer. Né? O que vai acontecer com a conexão, certo? Muitas aplicações mandam um reset, né? Mandam um reset e aí termina a conexão de forma abrupta. E isso aí não é bacana. Então, a gente consegue manipular, e encerrar a conexão de forma que a gente chama de graciosa, né, quando a aplicação manda um connection close. Ou seja, encerrei o dado, manda um connection close. E qual é a vantagem disso? Pensa que no meio de toda a comunicação entre cliente e servidor, tu tem balanceador, firewall, tudo. E quando o IPS, quando o firewall, quando o balanceador recebe aquela conexão, o que ele faz? Ele encerra, ele elimina ele disponibiliza aquele recurso que antes estava aberto. Se tu manda um upgrade, se tu manda um keep alive, aquela conexão fica aberta. Ad eterno, enquanto o cara tiver com o site aberto, vai estar com lá. Né? E não é legal, né? Entendeu? Não é legal para a conexão. Né? Bom, mais perguntas, pessoal? Obrigado ali ao Eli, ao Rodrigo, que estão chegando aí também. Mas a gente
programou sempre assim 1 hora, né? Aqui eu até estendi um pouquinho mais. Queria só colocar para vocês aqui que né, é interessante seguir nossas redes sociais, no Instagram, @academia.redes, no YouTube é youtube.com/academia de redes, né? E nós vamos ter aulas semanais, então a partir do dia 17, toda quinta-feira, às 19h45, né, nós vamos dar uma aula, começando do básico, certo? 1 hora, 2 horas no máximo, certo? São tendo 3 aulas para equiparar a galera aí toda sobre a questão de análise de protocolos. Nós teremos, posterior a isso, né, posterior a isso, um curso muito avançado, bem aprofundado sobre de como funciona uma conexão. Por exemplo, ele vai em DNS, como é que o DNS consulta, o que o DNS tem que responder, né? E quando é IPv6, e quando é IPv4, como é que é a consulta DNS. Depois a gente parte, abriu a conexão, como é que funciona o HTTP 3.0, ele manda um sim, responde um ACK, beleza. Né? Para entender como é que tem que funcionar. E quando tiver aprofundamento do conhecimento, tu vai ter o quê? Não funciona dessa forma, tem algum problema. Né? Então a ideia é que esse curso avançado ele tenha muitas horas, né? Muitas horas mesmo, e que a gente fale de cada perna desse protocolo para poder fazer essa identificação, tornar pessoas realmente especialistas, certo? Ah, na faculdade ali, o Rodrigo está dizendo, está precisando de alguém que conheça de verdade, não faculdade online, tá certo? Rodrigo, então, assim, esse curso é destinado a profissionais, a pessoas que queiram trabalhar na área, desenvolvedores, tá? Para que elas se tornem um especialista em protocolos. Um especialista, o cara vai abrir o Wireshark ali, e ele vai entender como uma matrix ali, né? Tudo funcionando e, cara, como é que tem que funcionar, como é que não tem que funcionar. Então, eu vou aplicar depois também como é que funciona um firewall, como é que funciona um balanceador, como é que funciona um IPS, como é que funciona um roteador, switch, e todos os problemas que tu pode pegar com relação à rede, tá bom? Mais alguma dúvida aí, pessoal? O nosso curso começa dia 17, na próxima semana, provavelmente na terça-feira, vamos fazer mais um aprofundamento aí. Eu quero falar um pouco sobre essas conexões na porta 443 ali, tá? Vou mostrar para vocês aprofundadamente como funciona uma conexão segura, né, no HTTPS, tá bom? Se não tem mais perguntas, estamos à disposição aí, Rodrigo. Obrigado, viu? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Eita, um abraço, boa noite.